Boa noite, amada igreja. Estamos mais uma vez reunidos para adorar o Senhor, para louvar o nosso Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Não estamos juntos aqui no prédio da Tiba, mas estamos juntos na adoração e no louvor a Deus. Vamos orar a Deus? Aí na sua casa, feche os seus olhos, vamos buscar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos porque, não merecendo nada de Ti, o Senhor se fez tudo para nós através da salvação em Cristo Jesus e nos propiciou estarmos aqui para louvar o Teu nome, adorar o Teu nome por aquilo que Tu és, Senhor Deus. Muito obrigado porque nós temos esse recurso de poder falar aos Teus filhos, às Tuas filhas, no ambiente das suas casas, Pai, que o Teu Espírito Santo possa alcançar cada um do Seu povo que está reunido em casa e possa falar através de nós, levando palavras de vida eterna para cada um do Seu povo que está espalhado pelas casas, Pai. Muito obrigado
por essa oportunidade. Nós fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Nós queremos saudar você, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, com a graça e a paz do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção que fala sobre um lugar secreto, lugar onde Deus Ele quer encontrar a mim, Ele quer encontrar você, e que Deus possa encontrar cada um de nós nessa noite de uma maneira assim, muito pessoal, muito particular. Quero ir mais fundo, eu quero me realmente entender a tua dimensão, Senhor, entender, me aprofundar. Do verso 31 ao 39. Romanos 8, do 31 ao 39. Cujo título é Nada nos separa do amor de Deus. Diz assim a palavra. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor,
Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos continuar adorando o Senhor. Nós acabamos de ler a palavra de Deus e ela falou sobre que nada poderá nos separar deste amor. E ainda temos a certeza que nada pode impedir aquilo que Deus tem para nós, os sonhos, aquilo que Deus tem de propósito para as nossas vidas. Louvemos ao Senhor, sonhos de Deus. Não desista.
privilégio, Senhor, por estarmos na Tua presença, louvando e exaltando o Teu nome. Queremos Te agradecer, Deus, pela vida, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem guardado, nos tem protegido nestes dias. Ele nos tem dado, Senhor, a experimentar, Pai, da Tua graça mais uma vez, Senhor. E saber que o Senhor é Deus em nossas vidas. Mas, Deus, nós também sabemos que muitas famílias estão lutadas, passando, Pai, por momentos difíceis. E pedimos que a Tua boa mão, Deus, esteja visitando esses lares, Senhor, cuidando e guardando essas pessoas. Enxuga lágrimas, Senhor, também daqueles que estão, de certa forma, tristes, Senhor, por a perda de um ente querido, ou, de repente, por alguém que está enfermo no hospital, Deus. Dê a eles o consolo e o conforto que o Senhor cuida, Deus. Que o Senhor continua cuidando, Pai. Obrigado por tudo. É o que nós pedimos de Jesus. Amém. Por isso que nós cantamos que Deus é Deus. Se fechar
Eu queria convidar você, aí na sua casa, você já leu esse texto junto com o irmão Cláudio, e nós vamos ler novamente e vamos falar daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Estamos vivendo momentos complexos na nossa história de vida, na nossa história da igreja, mas com certeza Deus não tem estado desatento dessas nossas dificuldades. E eu queria falar sobre as coisas que nós podemos dizer sobre esse Deus. Esse Deus que é Deus a despeito das coisas, dos acontecimentos, como nós cantamos, né? Se Ele faz, Ele é Deus, mas se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Se a doença vem, Ele é Deus. Se Ele cura, Ele é Deus, mas se Ele não cura, Ele continua sendo Deus. E esse texto que Paulo escreveu lá para a igreja de Roma, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versos de 31 a 39, na minha tradução diz assim: que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não seu próprio Filho, por todos nós o entregou, será graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Senhor. Vamos falar com Deus? Deus, nós queremos te agradecer pela leitura desse texto, Pai. Nós queremos te louvar porque nós podemos te adorar e podemos fazer menção do seu nome, apesar de toda a dificuldade. Fala aos nossos corações nessa noite, a cada um, irmão, irmã, cada família reunida nesta noite dos seus lares, Pai. Que nós sejamos alcançados pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Esse texto de Paulo, ele traz algumas coisas que eu julgo ser bastante interessantes para nós pensarmos nesta noite. Primeiro, Paulo faz uma pergunta, né? O que diremos, pois, à vista dessas coisas? E talvez você possa se perguntar sobre que tema Paulo está falando, que coisas são essas que ele está falando. Se você olhar os primeiros capítulos de Paulo, você vai encontrar algumas coisas que Paulo pode estar dizendo sobre essa pergunta. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, ou à presença dessas coisas? Primeiro, Paulo fala, do capítulo 1 até esse capítulo, ele fala que nós fomos separados, afastados de Deus por causa do pecado, e por causa disso a ira de Deus se manifesta sobre nós, porque nós somos pecadores. Outra coisa que Paulo fala em Romanos também é que a condenação
da lei nos leva a uma situação deplorável, porque a lei não pode justificar ninguém por ela mesma. E Deus tem um padrão moral que precisa ser alcançado, e esse padrão moral não pode ser alcançado pela lei. E o que a lei faz então? A lei só diz para nós que nós não temos esse padrão. Nós estamos então diante de um Deus que tem ira pelo pecado, não pelo ser humano, mas é irado pelo pecado do ser humano, e tem um padrão moral do qual nós não conseguimos alcançar, e a lei diz, é isso aí mesmo, você não consegue alcançar esse padrão moral de Deus. Romanos também fala que nós somos escravos do pecado. Paulo fala em determinado momento da carta que o mal que ele não quer fazer, ele faz, mas o bem que ele não quer fazer, ele não faz. Então ele é escravo de uma pessoa interior, de alguém que vive nele, que faz com que ele haja de forma contrária àquilo que ele quer, fazendo o mal quando não quer fazer o mal, não fazendo o bem quando ele quer fazer o bem. Romanos fala também sobre essas coisas. Romanos fala também do nosso destino depois do pecado. Fala que o nosso destino depois do pecado é a morte. O salário é a morte. Romanos fala sobre isso, que o salário do pecado é a morte. Romanos fala das aflições do tempo presente. Imagine só que Paulo escreve isso há milhares de anos atrás, mas ele diz que as aflições do tempo presente, e aí você pode se colocar nesse tempo. E Paulo diz, as aflições do tempo presente não podem medir quais serão as benesses, as bênçãos que nós teremos num tempo futuro. Mas Paulo fala que há sim aflições naquele tempo presente para ele. Paulo também fala de culpas que nós trazemos em nós, que nós vivenciamos em nós. Culpas que nós mesmos colocamos em nós, culpas que uma sociedade religiosa coloca em nós, culpas que o nosso inimigo coloca em nós, mesmo sabendo que nós já fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. E aí Paulo, então, depois de dizer essas coisas, ele pergunta, o que a gente diz a respeito disso? De todas essas problemáticas que nos envolvem como ser humano, como pessoas que são falhas, como pessoas que carecem da graça de Deus em Jesus Cristo. E aí Paulo dá algumas respostas a essa pergunta. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? A primeira coisa que Paulo diz é que Deus é por nós. E esse texto é bem complexo porque ele começa com o si. Quando a gente vê essa palavrinha que é uma condição, a gente tem uma tendência a achar que Paulo tem uma dúvida, se Deus é por nós. Ora, Deus é ou não é por nós? Mas de fato o que Paulo está querendo dizer é que Deus é por nós. E toda essa problemática que nós passamos, que eu falei para vocês, a separação de Deus e estarmos sob a ira de Deus, a condenação da lei, o sermos escravos do pecado, não fazermos o bem, fazer o mal que queremos, as aflições, as culpas, tudo isso que nós passamos, Paulo declara que para tudo isso Deus é por nós. Porque se Deus não fosse por nós, nós não suportaríamos essas coisas. Nós não aguentaríamos passar todo esse condicionamento que é próprio do ser humano quando nós lidamos com essas realidades. Mesmo que o texto então coloque essa condicional, se Deus é por nós, Paulo explica que Ele é por nós. Ele explica logo um pouco mais à frente. Ele diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho. E talvez você possa pensar assim, o que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, por exemplo, a Eunice que está nos assistindo agora, deve estar lá com o seu filho, Mateus, ou pensando na Desirê, ou pensando no neto. Eunice assim, Eunice, eu estou com um problema muito grave. E a solução para este problema é você me dar um dos seus filhos. É você sacrificar um dos seus filhos. Ou se você não quiser
pode ser o seu neto mesmo, que dizem que neto é filho duas vezes, né? Então pode ser o seu neto. Eu duvido que a Eunice fizesse isso. Eu duvido que a Andréia e o Amilson me dessem um dos filhos dele. Eu duvido sequer que a Lia me desse um dos filhos que também são meus para me livrar de algum problema. Eu duvido que o Rubens fizesse. Eu duvido que o Cláudio, a Andréia, eu duvido de todos vocês que estão me assistindo, que vocês chegassem para mim e dissessem: eu vou resolver o seu problema dando o meu filho para vocês. Eu duvido. Mas Paulo diz que Deus é por nós, porque Ele não poupou o seu próprio filho, antes entregou esse próprio filho por causa de nós, para morrer por nós. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com Ele todas essas coisas? Como não nos dará o escape dessa compreensão da nossa humanidade, de coisas que nós fazemos e vivenciamos? Como Deus não nos fará livre disso, se Ele não teve a dimensão de por minha causa, por sua causa? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com Ele todas as coisas? Deus se ocupa de tratar a sua própria ira, a ira que Ele tem pelo pecado, o mal que o pecado faz e atinge a sua condição de santo. Deus trata isso através do sacrifício de Jesus. De fato, todos esses problemas que Paulo cita na carta aos Romanos deveriam ser tratados comigo, deveriam ser tratados diretamente comigo e contigo. Mas o que Deus faz é para que eu não caia sob a ira dele, para que o pecado não me leve à morte, para que eu não sofra tudo isso que Paulo diz quando ele pergunta o que diremos à vista dessas coisas. Deus não poupa o seu próprio filho. Deus então não nos deixará de dar todas as coisas, porque nos dando essas coisas, e não pense em coisas materiais, mas em coisas com propósitos espirituais, porque o que Deus quer nos dar é com o intuito de nos fazer atingir o seu eterno propósito. E o eterno propósito de Deus é que o Senhor Jesus Cristo seja estabelecido em nós. E Deus então quer nos dar todas as coisas, e a gente pensa em Deus nos dando alguma coisa como sendo algo ainda que vai acontecer, como sendo algo que eu preciso de Deus, vou pedir a Deus e no momento certo Deus vai me dar. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou nas regiões celestiais. Então esse Deus que é irado contra o pecado, esse Deus que precisaria que eu cumprisse na minha carne o peso do meu pecado, mas que prefere entregar Jesus, Ele também já nos deu todas as coisas. Ele não vai nos dar as coisas, Ele já nos deu todas as coisas, porque Ele já nos abençoou nas regiões celestiais. Uma outra coisa que Paulo nos diz nesse texto é que Deus poderia me escolher como culpado, e de fato eu sou culpado. Eu sou culpado pelos meus pecados. O grande problema é que a minha culpa por esses pecados não me dá condição de estar diante de Deus, e Ele precisa então de alguém que esteja diante de Deus no meu lugar, e por isso Ele dá Jesus Cristo. Mas essa culpa que está em mim, que muitas vezes ela é aguçada por mim mesmo, ou ela é um efeito externo, para essa culpa, para essa sensação de peso no pecado, Paulo diz lá para os Romanos que Deus tem uma solução também. E ele pergunta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Paulo então cria uma dúvida: quem é que pode fazer isso? Quem é que pode acusar aqueles que são
os escolhidos de Deus. E ele responde por que ninguém pode fazer isso. Por que ninguém pode impor culpas àqueles que são escolhidos. Nem eu mesmo posso. Ele diz, porque é Deus quem o justifica. Não sou eu que me justifico diante das minhas culpas. Logo, mesmo que alguém coloque culpa sobre mim, o que eu devo dizer para quem coloca culpa sobre mim, ainda que seja eu mesmo, vire-se com Deus, porque é Deus. Então você não pode me colocar esse peso de culpa, não pode me colocar essa intenção de culpa, porque eu sou escolhido de Deus e é Deus quem me justifica. E Paulo diz ainda, lá terminando esse verso 33 e 34, ele diz, quem é que condena? Quem pode condenar? E ele dá a solução, a resposta para essa pergunta. Ninguém pode condenar. Ninguém pode te condenar se você está em Cristo Jesus, pois é Cristo mesmo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dos mortos, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então vejam só como Deus tem dito para os romanos e tem dito para nós nessa noite. Nós não podemos ser culpados, nós não podemos ser condenados, porque esse mesmo Deus que deu o seu próprio Filho, esse mesmo Deus que deu Jesus para morrer no meu lugar, para cumprir a minha culpa, para viver uma vida de salvação, não só a morte, mas uma vida de salvação, esse mesmo Deus não permite que se intente acusação contra nós, porque esse mesmo Deus é quem nos justifica. E justifica por quê? Porque foi Jesus Cristo que morreu por nós. Foi Jesus Cristo que está Jesus Cristo que está ao lado do Pai intercedendo por nós. Jesus morreu e ressuscitou por nós. Essa ressurreição, essa morte de Jesus que ele experimentou, nós estamos inclusos na ressurreição de Jesus, mas também nós estamos inclusos na morte de Jesus. Talvez seja essa a nossa maior dificuldade quando nós pensamos nos nossos próprios pecados, porque é difícil morrer para a nossa própria natureza. É mais fácil aceitar Jesus como Salvador do que aceitar Jesus como Senhor, do que deixar que Jesus determine todas as coisas das nossas vidas. Mas Jesus que morreu por nós, que ressuscitou por nós, a ressurreição que Jesus experimentou, nós a experimentaremos, mas precisamos experimentar a morte em Jesus. Não uma morte física, não é essa a nossa experiência, a experiência que Paulo está falando, mas uma morte dos nossos conceitos acerca de Deus. Nós temos alguns conceitos que são errados. Nós às vezes acreditamos num Deus punitivo. Se eu não fizer isso, Deus vai cobrar isso de mim. Se eu não fizer daquele jeito, Deus vai cobrar de mim. Se eu não agir dessa forma, se eu não fizer daquela forma, Deus vai me castigar. E Deus, de fato, não é esse Deus que está o tempo todo pensando lá, o que eu faço agora por essa humanidade para fazer mal a essa humanidade a ponto dela se aproximar de mim. Muito tem se falado sobre a Covid-19, de que seria uma calamidade que Deus colocou no meio do mundo para que nós nos aproximássemos deles. Eu não creio nisso. Eu creio que é o efeito da nossa relação com a natureza, e a natureza então agiu dessa forma, e nós vamos lidar com isso como nós lidamos com tantas outras epidemias e pandemias que nós já tivemos na história da humanidade. O que eu acredito é sim, que nesse momento de dificuldade, talvez até por uma situação de dor e de sofrimento, a gente não tem outra saída senão dizer: Senhor, o Senhor é Deus sobre a minha vida, e faça da minha vida o que o Senhor quiser. Eu planejei no ano passado uma festa de aniversário. Eu faço 53 anos exatamente hoje. Vocês já me parabenizaram ali pelo WhatsApp, pelas minhas redes sociais, e eu planejei uma big festa. Estava planejando isso, um salão, chamar vocês, chamar uma bandinha, tocar as músicas que eu gosto e adorar a Deus
ter prazer com vocês na minha festa. E aí chega 7 de junho, seria ontem que eu faria, né? 6 de junho. A gente está no meio de uma pandemia, que a gente sai de casa de máscaras. Eu estou sem máscara aqui, mas a gente chega aqui de máscara. Os irmãos que estão aqui ajudando estão de máscara. E a gente não pode sair das nossas casas, a gente não pode abraçar. A irmã Andréia me recebeu dizendo assim: eu queria muito te dar um abraço, mas não pode. Mas eu desejo muitas felicidades. Eu fiz muitos planos, mas de repente os meus planos são mudados. E o que eu digo para Deus diante das mudanças dos meus planos? Eu digo que eu cantei, que eu quase nem consigo cantar, vamos combinar, né? Foi maldade sua, Cláudio. O que eu digo? Eu digo, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se tem festa, Ele é Deus. Se não tem festa, Ele continua sendo Deus. Porque não pode ser diferente alguém que não poupa o seu próprio filho por mim. Eu não posso pensar em alguém que entrega o seu único filho. Vocês não entregariam nenhum dos filhos se vocês tivessem 10 filhos. Vocês não entregariam nenhum. Esse Deus entrega o seu único filho na intenção de que eu estivesse hoje pensando: não tem festa, mas Ele continua sendo Deus. Eu tive a oportunidade de acordar na minha casa no dia do meu aniversário vivo. Isso é muito importante. Muitas pessoas não estão tendo essa possibilidade hoje. Muitas pessoas estão entristecidas, enlutadas hoje. Além de eu acordar vivo, a Lia estava viva dentro da minha casa. Além disso, o Michel estava dentro da minha casa, vivo, com saúde. Da mesma forma, a Ellen, que teve Covid. Ela já teve Covid, mas está lá em casa, viva. Deus a poupou. E poupou não é porque eu mereço ou porque ela merece. Poupou porque Ele é fiel. Mas se Ele não poupasse, Ele é Deus e continuaria sendo Deus. E aí Paulo então faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? E ele lista algumas coisas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E ele fala outras coisas também. Ele diz que nenhuma dessas coisas podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas ele dá uma declaração que nós precisamos pensar. Nenhuma dessas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, espada, perigo, nudez, podem nos separar. Mas nós temos que ter a certeza do que ele diz adiante: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. E perceber que nós precisamos sofrer, que o nosso sofrimento ocorre por estarmos nesse mundo de sofrimento, num mundo que há dor, num mundo desequilibrado, num mundo onde há violência, num mundo onde há tristeza. Temos um sofrimento que é identificável em parte, não totalmente, mas identificável com o sofrimento do Cristo, e que nos colocamos à disposição de sofrer como Cristo sofreu. E não fazemos isso porque nós somos masoquistas, porque nós gostamos de sofrer. Nós fazemos isso porque nós temos certeza de que o nosso futuro não será um futuro de sofrimento. Haverá um momento, como diz lá em Apocalipse, em que Jesus secará dos nossos olhos toda a lágrima. Nós não choraremos, nós não sofreremos mais, porque nós estaremos diante do Cordeiro que nos resgatou. Temos sim um sofrimento identificável com Cristo, mas não é um sofrimento que nos leva à derrota.
Não é um sofrimento que nos leva à prostração. É um sofrimento, sim, que nos faz ficar tristes, que nos faz ficar abatidos, que nos faz ficar, de certa forma, angustiados. Mas é um sofrimento que nos mostra que em todas as nossas dificuldades nós somos mais que vencedores. E isso é a resposta de Paulo para esse sofrimento. Ele diz, terminando esse texto: estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura ou a profundidade, nem qualquer outra criatura separado do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte, o pecado trouxe a realidade da morte para a nossa vida, mas a nossa vitória final é vencer o pecado e vivermos uma vida eterna ao lado de Deus, ao lado de Jesus. E para finalizar, irmãos e irmãs, se a gente pudesse resumir tudo isso que Paulo falou, todas essas coisas que Paulo falou, sobre as coisas que nós temos que dizer, sobre estarmos separados da ira de Deus, sobre a condenação da lei sobre nós e a lei não poder nos justificar, sobre nós sermos escravos do pecado, sobre nós sermos tão escravos que nós não sabemos a diferença. Quando queremos fazer o bem não fazemos, quando não queremos fazer o mal fazemos, sobre o destino da morte, o salário do pecado, a morte, sobre as aflições. Se nós olhássemos para o finalzinho desse texto, lá no verso 38, nós vamos encontrar algo que vai resumir a intenção de Paulo nesse texto. Tudo está estabelecido, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo. Se você está sofrendo hoje, você tem que pensar: Jesus Cristo é o meu Senhor. Se você está alegre, você tem que pensar: Jesus Cristo é o meu Senhor. Se você teve uma vitória na faculdade, no colégio, no emprego, você tem que dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor. Mas se você não teve, você tem que dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor. Porque em todas as coisas, Jesus intercede por nós. O texto diz que Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Mas não é uma intercessão de pedir coisas. Mas às vezes, na nossa intercessão que nós fazemos, nós pedimos muito a Deus. E não é errado pedir a Deus. Não pensem nisso. Mas a intercessão que Jesus está fazendo ao lado do Pai é diferente. É que Deus olha para mim, Ronildo, e Ele olha e percebe o meu pecado. Porque Ele é santo e eu não sou. Diante da santidade de Deus, eu sou um pecador que mereço a pena do meu pecado. E aí, quando alguém intenta a acusação, ou quando Deus, pela sua santidade, tivesse que vir ao meu encontro e me punir por causa do meu pecado, Jesus intercede dizendo o seguinte: espera aí um pouquinho. Antes de você olhar para o Ronildo, antes de você olhar para o João, antes de você olhar para a Maria, olha para mim, porque eu estou aqui intercedendo por ele. Eu estou dizendo para você, Pai, que foi pelo Ronildo, desse jeito que ele é. Foi por ele, por ela, dessa forma como eles são, que eu morri. E por causa disso, de nós não podermos ser alcançados por essa acusação, seja de que lado for, é que nós fomos introduzidos a uma outra realidade, a uma outra dimensão e a uma participação que nós vamos fazer agora. Eu queria que você pegasse aí pão, pegasse aí suco de uva, se tiver. Se não tiver, você pode pegar qualquer suco que você tiver em casa, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, quando estava para ser morto, ele se reuniu com os seus discípulos, e nessa reunião ele
comeu com os seus discípulos a última refeição que ele tinha. Mas ele diz que ele não comeria e não beberia de novo até que nós fôssemos ao seu encontro, e nesse encontro nós ceássemos não um pão que se desfaz ou que apodrece, mas um pão que tem para a eternidade a sua celebração, ele próprio, o pão da vida. E nós vamos celebrar nessa noite o pão da vida, o Cristo que morreu e que ressuscitou por nós. Enquanto você prepara aí pão e vinho, nós vamos cantar uma música que fala que ele é o pão da vida. E você vai poder, junto conosco, participar do corpo e do sangue de Jesus. Talvez você esteja pensando assim, mas pastor, eu cometi pecados esse mês, ontem, hoje, atrás, enquanto você, pastor, eu cometi um pecado. E eu não sou digno de participar do corpo e do sangue de Jesus. E eu vou perguntar para você, mas quem é? Quem é digno de participar? Nenhum de nós é digno. Então eu vou convidar você a não olhar para a sua dignidade, mas a olhar para a dignidade de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para que eu e você estivéssemos vivos e participando do corpo e do sangue. Vamos louvar a Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Vamos louvar a Deus. Cristo levou sobre si as dores, ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições, ele sofreu para que tivéssemos perdão, o seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus,
muito obrigado, porque nós não somos dignos. Porque se dependesse da nossa dignidade, nós nem existiríamos. Muito obrigado, porque nós não somos merecedores desta mesa, porque quem nos faz merecedor é o teu Filho Jesus, o sangue que Ele derramou por nós. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade, o sacrifício de Jesus, que tendo vivido uma vida de salvação, chega ao final dela dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Deus, muito obrigado, porque Tu tens nos ensinado o verdadeiro sentido do que é comer o pão e beber da carne. A Tua palavra diz que quem não come do corpo e não bebe do sangue não tem parte com o Teu Filho. E nós vamos fazer isso nessa noite. Não faremos pela nossa dignidade, não faremos pelo nosso merecimento, mas faremos pela dignidade. E nós faremos porque o Senhor Jesus nos condicionou, nos permitiu a isso, Pai. Muito obrigado, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Paulo falando aos Coríntios, uma igreja problemática, porque a igreja não conseguia compreender a participação da ceia do Senhor. E aí Paulo fala ali aos Coríntios que entre eles havia muitas pessoas doentes, e ele a doença não era uma doença física, como nós estamos vivendo agora, era uma doença espiritual. Mas essa doença não era uma doença espiritual no sentido como às vezes nós pensamos. Era porque simplesmente eles não esperavam uns pelos outros. Eles não faziam menção, não faziam conta dos seus irmãos. Paulo diz assim: nisso que eu vou escrever agora, eu não vos louvo, porque quando vocês se ajuntam não é para o melhor, mas é para o pior. Porque vocês tendo o que comer em casa, vocês chegando antes na refeição principal, que é a ceia, vocês comem e bebem e se fartam, e quem chega depois passa fome, sente necessidade. Porque vocês não estão discernindo, vocês não estão sabendo compreender o corpo do Senhor. E por isso vocês estão doentes. Eu quero convidar você a compreender isso, que discernir o corpo do Senhor é compreender que a minha alegria é a sua alegria, o meu sofrimento é o seu sofrimento. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve com os que sorriem e chorar com os que choram, porque nós somos um só, nós não somos divididos. Nós aqui nesse momento somos em número de 4, mas nós somos um só, porque o Espírito que me une a Deus é o mesmo Espírito que te une a Deus. E eu quero convidar você a pegar o pão que você preparou na sua casa e junto conosco, a comer desse pão. Esse pão não vai te fazer melhor, ele só vai te fazer lembrar que alguém morreu por você, que alguém entregou o seu corpo para morrer por você por causa dos seus pecados. Comamos todos. Paulo, ainda falando ali aos irmãos da igreja de Corinto, ele diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graça e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente também, depois de comer o pão, ele tomou o cálice da nova aliança. O cálice, o vinho que ele tomou, representava essa nova aliança, não uma aliança da lei, que não pode fazer nada por nós, mas uma aliança da graça, que pode nos levar a uma dimensão de convívio com Deus que nós não tínhamos condições de ter. E Jesus então reparte o vinho com os seus amigos, com os seus discípulos, e os convida a beber. E eu quero tê-los nessa noite como os meus amigos e convidá-los a beber desse vinho, desse suco que você preparou para esse momento, compreendendo
que não é o sangue de Jesus, mas a gente simboliza aquilo que nós pensamos que o sangue de Jesus faz por nós. Ele nos purifica de todo o pecado. Não há nenhum pecado que esteja separado dessa purificação que o sangue de Jesus pode fazer. Pense no pecado que você cometeu. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Vamos beber todos juntos. Quando nós celebrávamos juntos aqui, nós finalizávamos dizendo uma frase, a gente vai dizer, a gente não vai deixar de dizer, e você vai dizer aí na sua casa: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, que o Senhor Jesus virá. Eu não sei quando, eu não sei se eu farei, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: um dia nós nos encontraremos com o Senhor Jesus. Vamos dizer então: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, porque nós vivenciamos o Teu Espírito Santo nessa noite. Nós sentimos a Tua presença. Nós podemos sentir que o Senhor é um Deus que habita em nós, que não habita entre paredes, mas habita em nós. Nós sentimos isso. Muito obrigado, porque embora nós não mereçamos isso, o Senhor nos fez sentir isso nessa noite, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada família que assistiu esse culto, que assistiu essa live, Pai. Que cada um seja abençoado por Ti. Que o Teu Espírito Santo possa falar a cada coração aquilo que não foi possível dizer. Que nessa noite haja salvação de almas. E que vidas se arrependam do pecado e que possam viver diante do Teu nome uma vida consagrada a Ti, Pai. Muito obrigado por esta igreja, pelas ações dessa igreja, mesmo que nós sejamos de porta fechada. O Teu reino tem sido estabelecido neste lugar. Porque nós não precisamos desse lugar. Esse lugar é lugar de reunião, mas o Senhor nos reúne pelo Teu Espírito Santo. Esse lugar é um lugar que nós falamos a mesma linguagem, mas a linguagem do Espírito Santo nos alcança nos nossos lares, Pai. Nos abençoe nesta semana que está entrando. Aquelas pessoas que precisam ir trabalhar, que não podem trabalhar em casa, nós te pedimos que o Senhor cuide de cada uma delas, Pai. Cuida, Senhor Deus, de cada profissional da área da saúde, desde aquele que abre o portão dos hospitais, das clínicas, das UPAs, até aquele que nós não enxergamos o seu trabalho. Que o Senhor possa proteger, Pai, que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Tome os cientistas que estão buscando a cura para essa doença. Nós sabemos que eles vão ser orientados por Ti, no conhecimento que o Senhor deu a eles. E nós vamos sair dessa para a glória do Teu nome. E o Teu nome será glorificado neste mundo, nessa terra. Porque o Teu nome é digno de ser glorificado, Pai. Agora, Deus, nós vamos para os nossos lares e Te pedimos que o Senhor nos proteja na chegada aos nossos lares, Pai. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com esta igreja que está espalhada por todas as casas desse bairro, sobre essa igreja que está espalhada por qualquer lugar que esteja assistindo esse momento, e que nós estejamos esperando a volta do Senhor Jesus. Amém.